Vênus em Capricórnio, de 5 de novembro até 5 de março de 2022. Retrogradação e encontro com Plutão. Fascínio, restrição e redenção. Por Kátia Vivas. Olá, amigos, amigas, como estão todos? Eu me chamo Kátia Viva e hoje nós vamos falar sobre a Vênus em Capricórnio, que entrou agora no dia 5 de novembro e dessa vez ela vai ficar. A Vênus normalmente ela costuma ficar por volta de um mês em cada signo, mas em Capricórnio ela vai ficar por 5 meses. Ela só sai de Capricórnio no dia 5 de março de 2022. E é interessante porque isso vai acontecer porque ela vai ficar retrógrada, né? Durante um tempo, coisa que acontece a cada 1 ano e meio, mais ou menos, né? E justamente sobre o signo de Capricórnio. E como estamos precisando dessa Vênus em Capricórnio. Vamos lá comigo? Bom, então é importante a gente falar um pouco primeiro sobre o que é a Vênus, o que é Capricórnio, né, o que essa união faz e em que condições essa Vênus inaugura a sua estadia em Capricórnio. Isso a gente consegue levantando o mapa que vocês veem aí na tela, né, do momento exato que ela entra no signo de Capricórnio. Vamos lá então? Bom, primeiro o papel da Vênus no nosso mapa, né? Qual é a missão da Vênus no nosso mapa? A visão, na verdade, a missão da Vênus no nosso mapa é trazer amor, alegria, harmonia. A Vênus é a própria imperatriz, né? Quando a gente pensa no jogo do tarô. Então, ela só acrescenta criatividade, leveza, prazer, né? É a dona dos salões, autoestima, autoconfiança. Também como a gente se relaciona com as mulheres do modo geral, né? Com o papel do que é ser uma mulher na sociedade. Ela fala muito sobre romance, amor, dinheiro, presentes e também tem muito a ver com a questão da economia. Enfim, o que seria, né, de nós se não fosse a Vênus no nosso mapa? Bom, essa Vênus, como eu falei, ela vai ficar retrógrada durante um período. E quando ela fica retrógrada, ela traz algumas outras colocações, né? Em primeiro lugar, sempre que um planeta se torna retrógrado, ele, né, que ele passa por cima dos passos dele e tudo mais, tanto quando vai como quando ele volta, ele sugere que a gente reflita sobre as situações. E que situações são essas que a gente precisa refletir, né? Quando, no caso, é a Vênus retrógrada no nosso mapa. Sobre os nossos relacionamentos, sobre os nossos vínculos. Que esse é o papel fundamental da Vênus no mapa da gente. Ela fala sobre os vínculos que a gente cria com pessoas, sentimentos, atitudes, comportamentos, objetos, tá? Então, esse é o papel da Vênus no mapa. Bem, quando ela encontra Capricórnio, né, quando ela entra no signo de Capricórnio, que é Capricórnio? Capricórnio é ordem, né, é autoridade, é status, é experiência, é realismo, realidade. Na verdade, Capricórnio é o construtor do nosso sistema. Né? Ele pede perfeição nas coisas, ele também é o senhor do tempo e da maturidade. Tá? Seriedade e as instituições estão ligadas diretamente à regência de Capricórnio, tá? De Saturno de Capricórnio. Portanto, uma Vênus em Capricórnio, ela quer segurança emocional, principalmente. Ela vai expressar o amor e o afeto dela de uma forma mais contida, né? Mais reservada e mais séria. Muitas vezes a Vênus em Capricórnio é acusada de ser uma pessoa fria. Não é assim. Ela precisa, na verdade, ganhar segurança para poder estar mais relaxada na intimidade. Tá? Sempre que um relacionamento acontece com algum trânsito desse de Vênus, Capricórnio, Saturno, enfim, são relacionamentos duradouros, são relacionamentos sérios, né? E que precisam de tempo para se solidificar e depois que isso acontece, né? Eles também têm uma durabilidade muito grande, né? É, as pessoas com Vênus em Capricórnio, elas não se interessam por situações, romances fáceis, romances frívolos, né? Ou romances sem compromisso, tá? Elas, depois que firmam um compromisso, a fidelidade e a lealdade são temas inevitáveis nessa relação,
tá? Mas temas no sentido de trabalhar essa situação, né? De estar nessa situação. Eu não estou dizendo com isso que a pessoa que tem Vênus em Capricórnio é fiel e leal, mas de um modo geral são. Né? De um modo geral é isso que elas buscam de alguma maneira, tá? Mas o amor aqui é buscado de uma forma bem mais pragmática, menos romântica, tá? Ela não perde tempo com situações que não vão ser sérias. Portanto, nos trânsitos, né, que Vênus acontece em Capricórnio, e como ela vai circular no mapa da gente, onde ela vai passar esse período, né, hospedada em que casa do nosso mapa, né, normalmente os relacionamentos aí se tornam mais sérios, mais comprometidos. As relações casuais, ou elas se firmam ou elas terminam, tá? Quando esse trânsito acontece, ele traz para a gente uma consciência de que nós precisamos, para conquistar aquilo que queremos, seja amorosamente, financeiramente, profissionalmente, tá? Que a gente precisa de se esforçar nessa área. Mas, ao mesmo tempo, esse esforço não é um sacrifício doloroso, ele é uma necessidade para que você crie coisas duradouras e gratificantes, porque Saturno também é a gratificação e o reconhecimento, perdão, Capricórnio também é a satisfação e o reconhecimento do seu valor. Por isso, ele e Vênus se casam tão bem na história astrológica, tá? Também as relações aqui, elas são pautadas pela seriedade e a ética, né? A gente já falou um pouco sobre isso, mas isso é muito importante de frisar. E essas relações não são apenas as pessoais, também as relações entre as instituições, né? Entre todas as situações de vida que a gente está envolvido nessa sociedade. Aí também falamos da política e tudo. É muito interessante que a gente vai viver um período agora que já começamos com a lua nova, né? Em que a seriedade e a formalidade se tornam importantíssimas. Não dá para ser de qualquer jeito, de qualquer maneira e apenas porque eu quero, né? Na verdade, as coisas têm que ser socialmente aceitáveis. Elas têm que estar alicerçando essa sociedade, né? Alicerçando qualquer poder constituído e não deixando as coisas caírem por água abaixo. Então, é a respeitabilidade das normas, das regras, dos sistemas, das instituições. É importante aqui, para esse trânsito, né, é um trânsito que te coloca os pés no chão. Né? São trânsitos muito realistas. Uma Vênus em Capricórnio, ela é muito realista. Ela vai trabalhar com o que ela pode pegar, né? Com aquilo que ela pode sentir perto dela, com a materialidade das coisas. Né? Portanto, também o uso dos recursos são sempre de forma mais consciente, sem exageros e sem desperdícios. Quer chatear uma Vênus em Capricórnio é desperdiçar coisas. E no momento em que falamos tanto sobre isso, né, em termos de planeta, de sociedade e de Brasil, né, é um momento assim que você vai ter uma maior disposição e ambição de trabalhar, né, de criar metas e de persistir nelas, como também, né, condenar qualquer tipo de abuso ou de desperdício. Né? Essas questões que a gente vê na política atualmente, né, sobre verbas que não estão de acordo com algumas situações legais e tudo, isso tudo tem que ser consertado. É o que a Vênus pede. 5 meses aí, já dá para a gente pensar que ela vai fazer algum tipo de trabalho bastante profundo aí. Nesse trânsito que a Vênus vai ter em Capricórnio, ela vai se encontrar com Plutão, tá? Ela vai se encontrar com Plutão no dia 19 de dezembro. Não, perdão, 11 de dezembro, né? Ela se encontra com Plutão. E essa conjunção, esse encontro com Plutão, né, que Plutão está em Capricórnio, é muito importante, porque esse encontro da Vênus com Plutão, ela vai dissolver, né, Plutão dissolve tudo aquilo que não tem mais valor ou sentido para a sua vida. Né? Se a gente pensa em termos de economia e de instituições, é a hora, né, vamos chegar no que realmente importa, vamos trabalhar com aquilo que realmente, porque Saturno, apesar dele ser um planeta que trabalha com a restrição, ele não te deixa faltar, mas ele te dá o básico do básico, e é com isso que nós temos que trabalhar, tá?
Então, no momento em que ela encontra com Saturno, ela vai ficar nessa dança com Saturno, ela encontra Saturno, fica retrógrada, volta para trás, encontra de novo Saturno, depois passa um movimento de direto, passa de novo por Plutão, e aí ela vai ficar nesse jogo com Plutão durante um bom tempo. Então, vamos perceber a economia, pode haver um encolhimento ou uma transformação, né? Eu acho que vai se discutir muito a questão dos valores na economia, o que é mais importante, né? Se você tem negócios, procure coisas um pouco mais sólidas e mais estáveis, né? Lembrando que o Urano dessa última lua nova deixa tudo muito confuso. Bom, uma coisa interessante que eu tinha falado para vocês que eu falaria, né, bastante nesse encontro de Vênus no signo de Capricórnio, é que essa Vênus, isso já estava desenhado no mapa da Lua Nova e reforça-se agora aqui no mapa da entrada de Vênus em Capricórnio, que é um iode que se forma. O que é um iode, né? São dois quincúncios, né, dois aspectos de quincúncio com um aspecto de sextil. O sextil é sempre um aspecto agradável, né? Os planetas que estão em sextil, ou os pontos que estão em sextil, eles concordam, conversam, eles têm uma habilidade melhor para atuar, tá? Mas eles vão fazer um quincúncio, e aqui o quincúncio que eles vão fazer não é com outro planeta, né? Eu desenhei aqui o quincúncio que eles vão fazer com o nó do norte. O nó do norte que está no finalzinho já de Gêmeos, né? Porque ele trabalha na retrogradação, então ele vai entrar em Touro depois, mas ele está no finalzinho, e sempre que os pontos, os planetas estão para mudar de signo, eles fazem, como já falei, o checklist deles para saber exatamente o que pode ser feito ou, né, que tem que ser jogado fora, né? E interessante que esse ponto, o sinal do norte, ele vai estar conjunto a Lilith, que está retrogradando, né? E entrou de novo em Touro, está no último grau de Touro, também com essa questão de passar o checklist. A Lilith é um ponto, né, na elíptica, né, que trabalha o vazio, né, aquilo que a gente, por algum motivo, em outras vidas não deixou, não cumpriu, e a gente vem com aquela sensação de falta, de vazio. Uma Lilith em Touro é uma Lilith que vai trabalhar um aspecto sobre questão de teimosia, prazeres, apegos, né? E nesse caso, eu acredito que no aspecto do iode, é sempre uma renúncia que você tem que fazer de alguma coisa do passado para que você possa seguir adiante, você transforma as coisas. Então, dentro desse contexto aqui, esse iode vai falar justamente disso, que a gente tem que fazer escolhas mais realistas, né? A gente tem que pensar sobre inclusão, que é o Mercúrio que está participando desse iode também, no último grau também de Libra, né? Então, é bastante forte esse aspecto nesse sentido, de sermos mais realistas, fazermos escolhas mais inclusivas, né? Ser mais sérios nas escolhas que a gente faz e levar isso, né, com determinação, com vontade, né, para que as coisas tenham durabilidade, né? Então, muitos desses aspectos, quer dizer, no caso, o nó do norte em Gêmeos, né, ele está falando muito sobre a questão, né, do que a gente tem em volta da gente, né, do que está próximo, do local, né, está falando também, né, do nosso pensamento, né, Mercúrio é o regente de Gêmeos também, né, e o aspecto do iode é sempre um aspecto que tem a ver com os signos de Virgem, né, que é correção, né, de você trabalhar os detalhes, e com o aspecto de escorpião, que é transformação, né, regeneração e tudo isso. Então, fica aqui algumas questões muito importantes, né, da gente tentar realmente decidir, porque o quincúncio, né, o iode, ele trabalha com decisões também. E a gente vai decidir coisas, vai resolver coisas na nossa vida, e aí em termos de pessoais, planetárias e sociais, né?
em que a gente vai tomar decisões que às vezes a gente nem acha que está pronto para essas decisões. Elas vão acontecer na sua vida, né? Porque o iode é o dedo de Deus, né? A mão de Deus. Então, você às vezes vai tomar decisões que você nem sabe muito bem por que você está fazendo aquilo, mas ao longo da decisão tomada, elas vão tomando uma forma mais compreensível para você. Então, assim, tipo, eu rejeito isso completamente, eu não quero mais isso, né? E o que você quer vai aparecer em seguida, né? É muito interessante esse processo, essa natureza corretiva e transformadora, regenerativa mesmo, desse movimento, né? Desse aspecto do iode. Ainda eu queria acrescentar aí que a estrela Mirfak, né? A estrela fixa Mirfak, da constelação de Perseu, ela faz uma conjunção com justamente o nó do norte. E ela também traz determinação, às vezes agressividade também, né? Mas ela traz muita determinação, tá? É uma estrela que a gente fala que trabalha com conhecimento orientado. Você tem que saber para onde, né? Você começa a se organizar e orientar a sua vida nesse sentido. Essa cabeça desse iode, né, esse ponto focal do iode, acontece na casa 6 do nosso mapa aqui levantado para Brasília, tá? E o que é a casa 6, né, gente? A casa 6 é alimentação, saúde, cotidiano, administração, sistemas de saúde, tá? Ambiente de trabalho, é uma casa de humildade também, tá? E na oposição a gente vai ter a casa 12, né, que é a casa do que está oculto, dos hospitais também, de todos os lugares de confinamento, e a lua está ali em Escorpião. A sensação que me dá é assim, que é um momento de liberar emoções nocivas, né, transformá-las em outras coisas. A gente está saindo de um luto, né, se é que já acabou essa pandemia, né, ou está acabando, mas a gente está vivendo um luto muito forte, né, e isso tem que mexer com a gente em algum sentido. Uma outra característica da Lilith também, né, é porque acaba que as coisas se misturam um pouco, né, é que ela vai do alto ao baixo, né, das riquezas às ruínas, né, tendo a Vênus aí envolvida, a questão da economia não só sofre altos e baixos, mas como aquilo que era riqueza pode se transformar em miséria. E às vezes aquilo, já que estamos numa época em que as soluções são originais, né, e simples, tá? E que coisas que você não dava tanto valor assim, de repente vão ganhar uma proeminência bastante grande, tá? Não é por nada que a gente, né, não é por nada que a gente vai ter durante 5 meses a Vênus em Capricórnio, tá? A Vênus sempre está associada não só a vínculos como escolhas. Mas em Capricórnio, né, com Capricórnio envolvido, eu acho que é necessário, além, né, essas escolhas têm que ser firmadas de uma forma pragmática, com seriedade. Contenção, preservação, seriedade, sobriedade. É o que nós temos como tema desse período, tá? Portanto, seja determinado na mudança que você precisa fazer na sua vida, tá? Nessa transformação, naquilo que você precisa se livrar, porque não tem mais sentido na sua vida. Evite as teimosias, a obstinação né, apenas por obstinar, por ser obstinado, aos apegos, aos prazeres. Tem coisas que não vão sobreviver, porque o que é importante é a sua sobrevivência e a sobrevivência do planeta. Estamos em período de regeneração, tá? Portanto, vamos ficar com a essência das coisas. Tudo que extrapola essa essência é vão. Portanto, não se apavore. Faça o que é certo e correto, que você vai sobreviver e buscar ser feliz, né? Ter prazer na vida, harmonia, alegrias. Esse é o propósito da Vênus, mas com mais retidão. Um grande beijo para vocês. Bom momento com a Vênus. Tchau, tchau.